O incêndio assustou os hóspedes e também funcionários do local. Ao lado nós temos um posto de combustíveis, que essa hora já estava fechado. Mas o que chama atenção nesse caso? O possível incêndio, ou melhor dizendo, esse incêndio, ele pode ter começado através de um telefone celular que estava sendo carregado na tomada de um dos quartos. O Cláudio Omar César foi agora cedo no local, a nossa equipe acompanhou também durante a madrugada e essa imagem de um hóspede que estava lá, ele acabou gravando os momentos de tensão e também como o local ficou e mandou aqui para a equipe da Rede Massa. Falou, Rede Massa, gravei para vocês, olha só como a parte interna desse hotel ficou, pelo menos no andar onde o fogo começou. A reportagem completa de Cláudio Omar César vai te contar mais detalhes. Roda aí. No meu quarto, eu estava dormindo, fui meu celular para carregar, o celular estava carregando. De repente eu escutei um estouro e olhei para o lado, já estava pegando fogo, né? Tentei botar o fogo com o papel, botei o fogo com o alto, eu desci até a recepção para avisar que estava pegando fogo, e havia começado a pegar fogo. Aí você começou a gritar, eu acordei com seus gritos, inclusive. Sim, tentei bater na porta de um, de outro, de alguns, para tentar alertar o pessoal, que estava dormindo, já é madrugada. Quando eu desci na recepção, eu avisei, a hora que abriu a porta do elevador, estava com muita tóxica, muita mesmo. E, por Deus, eu não morri. Sim. Cachei e fui rastejando até a porta que é de emergência, só que não estava vendo nada, eu fiquei respirando pela fresta da porta de emergência. Esse é o relato do hóspede que estava no quarto onde começou o incêndio. Depois de dar essa entrevista, ele foi encaminhado ao hospital. Só que tá meio ruimzinho, mas... A água está te ajudando aí, né? Tá. Todos os recursos dos bombeiros e SAMU foram enviados ao local. Pelo alto, dá para se ter uma ideia do aparato usado no atendimento à ocorrência. O incêndio foi percebido por volta das 3 horas da manhã. Imagens exclusivas da parte interna do terceiro andar mostram que todo o local ficou marcado, especialmente pela fumaça. O incêndio começou no momento 310, mas toda a área foi afetada. A pessoa que fez os registros conta como foram os momentos de desespero das pessoas ao perceberem que o local estava tomado pela fumaça. Eu nunca passei por isso, já fiquei em algum hotel na minha vida, hein? Cara, olha, sinceramente, é uma sensação assim bem terrível, sabe? Eu fiquei imaginando as pessoas que estavam lá em cima, né? Porque eu estava no primeiro, eu passei dois lances de escada, já estava lá na portaria. Então, cara, aí eu vi as pessoas chorando, desesperadas, entendeu? Meu Deus do céu, meu marido... imagina, uma senhora, ela falou, meu marido está lá na janela, lá, pelo amor de Deus. Né? E o cara estava mesmo na janela pedindo socorro. Ele explica ainda que muita gente não conseguia descer e isso aumentava a tensão. O cara do terceiro andar tentou sair, a fumaça já estava entrando muito forte, ele trancou a porta de novo e estourou a janela da frente para chamar socorro. Aí sim, aí quando ele gritou socorro, daí, meu amigo, aí a quadra inteira escutou, né? E aí, graças a Deus, chegou logo o bombeiro, o hidrante funcionou direitinho, né, do hotel, e daí já foi resolvido. O trabalho só foi finalizado por volta das 5 horas da manhã, depois de todas as vítimas terem sido atendidas e não haver mais nenhum risco do incêndio se propagar. Havia muita fumaça, inclusive houve vítima grave em decorrência de inalação de fumaça quente, que foi encaminhada para o hospital. Assim que o incêndio foi extinto, nós demos continuidade à verificação quarto a quarto para verificar se não havia hóspedes ainda dentro da edificação. As vítimas que foram socorridas inalaram muita fumaça e tiveram que ser encaminhadas a hospitais aqui de Maringá. O caso mais grave é de um homem que teve queimadura nas vias aéreas. Ele foi entubado ainda no local do incêndio. Extremamente grave, com sinais de queimadura de via aérea, foi necessário fazer o procedimento ali de intubação para que ela mantesse em condições de vida. Um outro rapaz que ele estava no quarto onde iniciou o fogo, também um pouco mais grave, mas foi encaminhado ao hospital ainda consciente. E as outras vítimas triadas e distribuídas aí entre os hospitais da cidade. Para quem presenciou toda a situação, fica a sensação de que, apesar de tudo, a ocorrência poderia ter sido muito pior. A gerente falou que tinha uma média de 80 e 82 pessoas, parece, no hotel. Graças a Deus não morreu ninguém, né?
Apesar dos relatos de que o incêndio foi gerado pela explosão do celular, o local deve ser periciado. Seguinte, o que é importante nessa história a gente ressaltar? A rapidez dos bombeiros e também o hidrante, né, o sistema, né, de combate ao incêndio do próprio hotel aqui em Maringá. Incêndios podem acontecer, como aconteceu nessa história. Importante, né, que o hotel esteja preparado caso isso aconteça, né? E graças a Deus ninguém perdeu a vida. Nós temos uma pessoa em estado grave, mas a gente está torcendo para que essa pessoa se recupere, né, desse incêndio que aconteceu durante a madrugada aqui em Maringá. E ao vivo, Cláudio Mar César tem outras informações direto do hotel onde tudo aconteceu. Cláudio Mar, notícia e informação com você. Pois é, Bruno Peruca, a gente está aqui no hotel, como já dissemos anteriormente, só que agora ao lado do Tenente Pedro Sec. Estávamos conversando aqui anteriormente, uma conversa esclarecedora, acho que muito importante os nossos telespectadores prestarem muita atenção nessa conversa, porque vamos fazer um alerta também sobre essa questão do celular, tá? E muito importante as pessoas prestarem atenção nessa nossa conversa aqui com o oficial do Corpo de Bombeiros. Mas antes eu vou perguntar a ele exatamente sobre isso, Peruca, a questão do sistema hidráulico aqui do hotel, se ajudou, se colaborou, se funcionou direitinho e como foi também, em resumo, né, todo esse trabalho árduo aí durante a madrugada. Tenente, muito obrigado por nos atender nessa tarde, nesse início de tarde. Foi um trabalho exaustivo aqui das equipes. E qual que é a avaliação do senhor, o resultado desse trabalho? Primeiramente, boa tarde. A gente foi acionado aqui por volta das 3 da manhã para um incêndio de edificação. Durante o deslocamento a gente verificou que era um hotel e logo na chegada aqui a gente já avistou que seria dentro de um dos quartos que teria se iniciado esse incêndio. Então as primeiras medidas ali são a evacuação do local para a gente poder fazer o combate e principalmente confinar esse incêndio somente a esse único cômodo. Foi feito isso com sucesso, né? Foi confinado, no entanto se espalhou bastante fumaça ali do terceiro andar para os vários andares, o que dificultou bastante a evacuação dos ocupantes aqui da edificação. Né? Foram aproximadamente umas 2 horas de combate ali. Algumas vítimas foram verificadas devido à inalação de fumaça, uma delas inclusive mais grave, teve que ser entubada aqui no local pelo médico que acompanhou a gente e foi encaminhado ao hospital. Mas outras 6 vítimas também com problemas de inalação de fumaça também foram encaminhadas para o hospital. O combate foi bem sucedido no sentido de conseguir confinar esse incêndio somente em um cômodo, não ficou só ali onde teve o início desse incêndio, que a gente verificou ali por relatos iniciais que seria um equipamento eletrônico, possivelmente um celular, que durante o seu carregamento acabou iniciando o incêndio. O que é o grande problema ali, né? Durante o carregamento desses aparelhos eletrônicos, em particular os celulares, eles têm um aquecimento natural devido à reação química para realizar o carregamento deles. Então o que acontece? Por muitas vezes a gente compra ali o celular, vem do fabricante um carregador, só que ao longo do uso dele a gente acaba perdendo ou comprando outro carregador. Então esse carregador que não é o do fabricante não é um indicado para realizar a carga. Então esse é o primeiro problema. Muitas vezes a gente utiliza outro carregador para isso, que gera um calor excessivo, que pode gerar esse início de incêndio. Além disso, a gente às vezes compra carregadores que são mais potentes, algo assim, e geram o problema ali de ter esse aquecimento. E o segundo problema que a maioria de nós acaba sofrendo é que a gente coloca ali na tomada da cabeceira, coloca o celular muitas vezes embaixo do nosso travesseiro e deixa ele carregando ali. Então ele sempre vai ter esse aquecimento e pode, a partir desse aquecimento, gerar um incêndio ali no nosso colchão, na mesa de cabeceira. Então é um risco que a gente acaba correndo, sendo que o correto seria colocar ele na tomada e deixar ele num piso em que não há risco de, se houver essa queima, se houver esse incêndio, esse problema durante o carregamento, não vai propagar o incêndio. Uma distância mínima de segurança ali, pelo menos, né, André? Tem uma distância mínima do celular, a gente às vezes coloca ele para carregar e coloca ele na cabeceira, então se houver esse problema no carregamento do aparelho, vai atingir diretamente a pessoa que está próximo ali. Agora um detalhe que o senhor me falava aqui, que eu confesso desconhecia, até é interessante, Peru, que as pessoas prestarem atenção, que hoje em dia tem algumas marcas de celular, inclusive, que não estão enviando o carregador junto com o aparelho quando você compra. E aí você tem que comprar, né, de repente, numa loja, etc. e tal. Então, de repente, Tenente, é importante observar ali o manual do aparelho, a recomendação para o tipo de carregador, porque, como o senhor disse, se não bater ali as características, pode haver uma sobrecarga, um superaquecimento. Exatamente, a gente acaba comprando ali o carregador pelo que ele vai trazer pra gente, a potência daquele carregador, a velocidade que ele promete carregar o nosso celular, que é o que a gente precisa, né? Às vezes está precisando ali do celular, ele precisa de uma carga e você vai sair logo de casa, então quanto mais rápido, melhor. Mas note que é uma reação química que gera esse carregamento. E essa reação química, ela libera calor.
Então, quanto mais rápido for carregado o celular, mais calor ele vai acumular. Então, é preciso sim verificar ali no manual qual a potência máxima do carregador, qual a corrente que vai passar nesse carregador, para não ter problema com o seu celular. Agora, gente, falando ainda sobre incêndio, o senhor me explicava também que em casos de incêndio assim, a grande preocupação de vocês, e foi o que aconteceu aqui, é exatamente a fumaça. Muita gente às vezes pensa nas chamas, né, de um incêndio. Talvez, não sei se aqui houve, já chegou a haver chamas grandes, né? Mas o grande problema é a fumaça, essa que acaba fazendo com que a pessoa fique asfixiada. Isso, como eu estava explicando para vocês, a gente tem uma noção equivocada de o que é o grande problema de um incêndio são as chamas. Realmente, visualmente é o que dá mais medo, que gera mais problema. Mas, de fato, o que gera problemas para os ocupantes de uma edificação, um ambiente fechado, é o acúmulo da fumaça. Né? A fumaça, quando há um incêndio, libera monóxido de carbono. Ele se liga mais fácil no nosso sangue do que o oxigênio. Então você acaba ficando sem oxigênio e você desmaia por asfixia. Então o que acontece? O ocupante daquela edificação aspira, inala muita fumaça durante a saída da edificação e acaba desmaiando. Essa pessoa vai desmaiar, vai se intoxicar pela fumaça e vai acabar podendo até chegar a óbito pela fumaça. Quando a chama se chegar nessa pessoa, é que vai haver a carbonização. Então, dificilmente num incêndio em edificação, quando há um óbito, há uma vítima mais grave, o problema foram as chamas, mas sempre a fumaça. Então, a gente costuma comentar, né, na prevenção de incêndios, que o que mata é a fumaça e não as chamas. Então, é como eu falei, quando a gente chegou aqui, a prioridade é evacuar o prédio. E como eu disse, né, devido ao grande acúmulo de fumaça que teve aqui, foi uma grande dificuldade que a gente enfrentou no local, mesmo conseguindo conter o incêndio somente em um cômodo. Certo. Está aí o Tenente Pedro Sec, Bruno, fazendo essas recomendações, falando também como foi esse trabalho, a importância, né, de ter saídas de emergências apropriadas. Por isso os bombeiros sempre fazem vistoria nos estabelecimentos, né, constantemente, para fazer essa verificação, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas quando, diante de uma situação como essa, a gente começa a perceber realmente a importância desse trabalho de fiscalização também, né? Bem que o hotel tinha toda a estrutura necessária, né, para evitar que o pior acontecesse e também, né, para ajudar no combate a incêndio ali, né, todo aquele sistema. Isso é importante, né? Imagina quantas vidas foram salvas nessa história. Não é uma ocorrência comum de acontecer aqui em Maringá, mas pode acontecer. Quando acontecer, tem que ter, é claro, aí, né, todo o sistema necessário. Abre o áudio aí, fazendo favor. Terceiro andar, olha, tudo preto, fumaça. Agora são 5 horas da manhã. Aqui 300, aí fora. Olha esse andar todo queimado. Aqui, gente, a coisa foi punk mesmo, hein? Olha isso. A 301, aqui vinha o hóspede, aquele senhora japonesa. Olha só, olha isso. 303, 305. Olha isso, 310. Onde que está o apartamento? 307, tudo bom? Tudo bem. 310 aqui da Band. É ali, né? Pra quê? Tá filmando? Isso. O pessoal da manutenção aqui. Vamos acompanhar aqui para 311. Olha isso, cara. Meu Deus, foi. Se não apagasse, nem se chegar, não chegasse o bombeiro, coisa isso aí. Muito grave, viu? 309, olha isso. Meu Deus, olha isso, gente. Muito bem, muito bem. Agradecer o Beto Felipe, né, que nos mandou as imagens, então tá aí para você, né, de forma exclusiva a gente mostrando a parte interna, né, ele passando pelo local e mostrando as marcas desse fogo imenso aqui em Maringá que assustou durante a madrugada. Dentro de instantes a gente volta com outras novidades também desse assunto. E o motoboy tentou fugir